Como é, moçada, que as bactérias, elas se reproduzem, né? De modo geral, a gente pode colocar duas modalidades de reprodução nas bactérias. Número 1, reprodução assexuada em bactérias. Lembrando que a reprodução assexuada, ela é caracterizada porque ela não apresenta variabilidade genética. Ela cria indivíduos geneticamente idênticos ao indivíduo original, ela cria clones do indivíduo original. Essa reprodução assexuada, mais comumente, ela acontece através de bipartição ou cisparidade. Onde essa bipartição, essa cisparidade, simplesmente através de divisão celular. Uma bactéria se divide e origina duas bactérias. Cuidado, entretanto, com uma besteira, né? Nomes como mitose e meiose não devem ser utilizados para bactérias. A divisão celular em bactérias se chama de amitose. A mitose, ela é uma não mitose. Qual é a diferença? Falamos sobre isso nas aulas, sobre introdução à citologia, da diferença entre a célula procariótica e a célula eucariótica. Mitose, meiose, são modalidades de divisão celular que elas são orientadas pelo citoesqueleto, né? Pelas fibras do fuso no citoesqueleto. É aquela história que eu vou pegar o cromossomo, vou duplicar o cromossomo, vou pegar o cromossomo, vou duplicar o cromossomo, e o cromossomo tem duas cromátides unidas pelo centrômero, e aí vai. Vou ligar fios de proteína, fibra do fuso de um lado, fibra do fuso do outro. Fibra do fuso de um lado, fibra do fuso do outro. Puxa para cá, puxa para lá, quebra o centrômero. Puxa para cá, puxa para lá, quebra o centrômero. Vou mandar uma das cromátides para um lado, uma das cromátides para o outro. Uma das cromátides para um lado, uma das cromátides para o outro. Célula nova, célula nova. Beleza. Só que isso aqui, gente, é em eucariontes. Em procariontes, nós não vamos ter fibras do fuso. Nesse caso, de maneira pessoas que a reprodução, no caso da divisão celular, se chama amitose. A amitose não é orientada por fibras do fuso, não é orientada pelo citoesqueleto, mas, gente, é orientada por uma dobra de membrana chamada de mesossomo aqui na parada. Esse mesossomo, aquela invaginação, aquela dobra para dentro de MP, membrana plasmática, estou abreviando, membrana plasmática aqui nesse caso. Lembrando para vocês, mais ou menos então, como é que é a brincadeira, né, gente? Nós vamos ter lá, era uma vez a bactéria, aquela dobra mesossomo. Lembrando que alguns autores questionam até que ponto existe um mesossomo. E se não existir um mesossomo, as funções do mesossomo são realizadas pela própria membrana, né? Afinal de contas, o mesossomo seria uma dobra de membrana, relacionado com expiração aeróbica e relacionado com divisão celular. Por quê? Porque o mesossomo está ligado ao cromossomo bacteriano, né? Então, é orientado pelo mesossomo, que exatamente se liga ao cromossomo bacteriano. Vou abreviar cromossomo, tá? CR, cromossomo, que se liga ao cromossomo bacteriano. Daí, para fazer a divisão celular, né? No primeiro momento a gente vai lá e duplica o DNA da bactéria. Lembrando lá que o DNA bacteriano, ele é circular, né? Então agora eu tenho um cromossomo bacteriano. Eu tenho 2 cromossomos a cópia. E, num segundo momento, o que acontece é que o mesossomo, ele vai lá se dividindo em 2, né? Vai um mesossomo para um lado, um mesossomo para o outro, ou seja, mais ou menos desse jeito, né? Vem um mesossomo para o meu lado, trazendo um dos cromossomos, vai outro mesossomo para o outro lado, levando o outro dos cromossomos. E aí, moçada, uma vez que você foi lá, separou os cromossomos, o que a gente vai fazer simplesmente já é cortar bem aqui, e o resultado, que isso aqui agora é uma bactéria, isso aqui agora é outra bactéria. Chamaremos por nomes como bipartição, cisparidade, amitose.
é uma não mitose. Mas não use o nome mitose. Bactérias não fazem nem mitose, nem meiose. Bipartição, cisparidade, amitose, são nomes que você pode utilizar. Uma outra modalidade de reprodução assexuada em bactérias diz respeito lá à esporulação. Eu não acho muito que seja uma modalidade de reprodução assexuada, mas eu não mando em porra nenhuma e muitos autores colocam como uma modalidade de reprodução assexuada. Como é que funciona a esporulação? Esporulação diz respeito à formação de estruturas chamadas, moçada, de endósporos. Os endósporos são os esporos bacterianos. Landim, por que o nome dele é endósporo? Endo, dentro. Ah, porque no caso do esporo bacteriano, no caso do endósporo, como é que ele se forma? Basicamente, a bactéria, ela vai lá, cria várias camadas extras de parede celular, de maneira, moçada, que ela reforça a parede celular. Ou seja, a partir de agora, a parede celular, que ela já era grossa, ela fica grossona. E o resultado, moçada, é que a parede celular já é resistente. Agora a parede celular vira um escudo contra adversidades. Frio, calor, sal, ácido, condições adversas. Então ela vai lá, a bactéria cria várias camadas extras de parede celular, de modo que ela reforça a parede celular. A bactéria, ela vai lá, reduz o metabolismo dela. Quando vai lá e ela reduz o metabolismo dela a quase zero, ela assume o que a gente chama de uma forma de vida latente. Quando você fala, moçada, que ela é latente, moçada, o metabolismo dela está praticamente zero, o que quer dizer que nesse caso ela não gasta nada de energia. Então, gente, ela consegue viver às vezes anos, anos e anos com metabolismo quase zero, quase, sei lá, morta nesse caso, sem precisar fazer reações químicas. O metabolismo dela está praticamente zerado, vida latente. Sendo que esse lance de formar os endósporos, os esporos bacterianos, o nome é endo, dentro, porque ela forma o esporo dentro dela mesma, né? Era uma vez a bactéria, está aqui a parede celular. Ora, dentro dela mesma ela vira um esporo. Reforça a parede, reforça a parede, reforça a parede. Várias camadas extras de parede celular, reforça a parede celular, reduz o metabolismo a quase zero, para não precisar de nutrientes, para não precisar fazer reações químicas, para não precisar de comida, de oxigênio, se for o caso. Gente, ela meio que se desliga, sai da tomada durante um tempo. E quando é que ela faz isso? Ela faz isso diante de condições adversas, de situações extremas. Ora, quando a gente fala lá em condições adversas, frio, calor, falta de água, substâncias químicas como ácidos, radiação e daí por diante. Sendo pessoas que a bactéria na forma de esporo, ela vai ser extremamente resistente. Como eu falei, a parede celular dela está super reforçada. Como eu falei, moçada, o metabolismo dela está desligado para ela não precisar de nutrientes e ela consegue sobreviver anos e anos desse jeito. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, a moçada encontrou lá nos desertos dos Estados Unidos bactérias na forma de esporos, com idade calculada em centenas de milhares de anos. A bactéria estava há centenas de milhares de anos na forma de esporo. Quando pegaram a bactéria que estava lá, no ambiente seco pra caralho dos desertos norte-americanos, e deram para ela água, blá blá blá, ela acordou como se nada tivesse acontecido. Ela estava centenas de milhares de anos em vida latente, com o metabolismo desligado, coloquei num ambiente legal, ela volta a funcionar como se nada tivesse acontecido, né? Quando você estiver lá em condições adequadas, a temperatura voltou ao normal, voltou a ter água, né? Saíram lá substâncias químicas que estavam prejudicando. Em condições adequadas, basicamente, o esporo, ele vai lá, sai da vida latente, ele vai lá, retoma o metabolismo dele e bola para frente, vai lá, moçada, continuar funcionando. Landim, eu não entendi porque que isso é considerado uma forma de reprodução. É o que eu disse, para mim não é reprodução.
Ah, sabe por que considero reprodução às vezes? Porque quando você sai daquelas condições adversas e volta para condições adequadas, o esporo retoma o metabolismo e, obrigatoriamente, vai fazer reprodução através lá de bipartição. Então, alguns autores consideram a forma de reprodução porque depois da esporulação, obrigatoriamente vai haver bipartição. Mas para mim, para o Landim, a reprodução não é esporulação, a reprodução é bipartição, cisparidade. Né? Entretanto, toda vez que ela está nessas condições estranhonas, ela forma o esporo, o endósporo, voltou ao normal, beleza, esporo volta ao metabolismo normal, faz a reprodução por bipartição e a bactéria volta a se multiplicar. É por causa dos esporos que a gente estava comentando que ferver água não é 100% seguro para você chegar a eliminar bactérias, né? Porque mesmo que você ferva água, calor, a bactéria pode reforçar a parede celular, ficar em forma latente, ela pode sobreviver à temperatura de ebulição da água, voltou à temperatura normal, retoma o metabolismo, se multiplica e não é 100% seguro para você, nesse caso lá, como eu falei, controlar bactérias dentro da água. Isso aí que a gente está discutindo é a reprodução assexuada das bactérias. Landim, e bactérias apresentam reprodução sexuada? Ao pé da letra, bactérias não têm reprodução sexuada. No sentido, né, gente? De você pegar duas bactérias, as bactérias transarem, né, e tal, e com isso gerarem uma bactéria filha. Isso não existe. Entretanto, se você considera a reprodução sexual como sendo exatamente aquela forma de reprodução onde há variabilidade genética, que aliás é a definição de reprodução sexuada, tem a variabilidade genética, existem, moçada, vários mecanismos de recombinação genética em bactérias. Esses mecanismos de recombinação genética em bactérias, eles promovem variabilidade genética. Uma vez que esses mecanismos promovem variabilidade genética, alguns autores consideram como modalidades de reprodução sexuada. Né? Nesse caso, ao pé da letra não é muito bem reprodução não, mas são mecanismos de recombinação genética, troca de material genético entre bactérias, promovendo variabilidade genética, além daquela que acontece devido a mutações. Né? Mutação acontece aleatoriamente, na doida, eu não tenho como controlar. Né? Às vezes, além das mutações, bactérias trocam genes, né? As bactérias podem fazer recombinação genética para promover variabilidade genética. E alguns autores consideram mecanismos de reprodução sexuada. São 3 processos desses: conjugação, transdução e transformação bacteriana. E aí, claro, né, moçada? A gente vai discutir com vocês como é que funcionam esses 3 mecanismos.